dessa decisão e qual é o risco disso prejudicar as investigações? E também defendendo a nossa Constituição. Somos poderes, agônicos e independentes. Te respondi? Mas o senhor acha que atuam ao lado para defender, para exaltar esse imbecil, comemoram. Ah, Bolsonaro calou a jornalista. Que grande feito, não? O cara se elege presidente da República e o grande feito dele é calar jornalistas. Boa tarde, pessoal. Bom sábado para todo mundo. Antes da feijoada, eu venho aqui para comentar em destaque um tema que seria trágico, seria engraçado se não fosse trágico. Esqueci a lapela aqui. Esse tema é uma guerra pessoal que o Bolsonaro, que tenta prevalecer no país, misturando política com religião, agora o sujeito abre uma verdadeira guerra religiosa e eu fico preocupado porque o efeito disso, toda vez que mistura religião com política, quando você já se adere, quando um líder político adere a uma religião, ele começa a misturar aquela religião e usa os devotos dessa religião como seu exército, já é uma coisa muito ruim. Mas pior ainda é quando um líder político joga uma religião contra a outra. E eu estou vendo um cheiro disso, e por isso que eu escolhi esse tema hoje para falar com vocês. Antes, porém, eu quero cumprir um ritual que eu julgo extremamente necessário para quem está na linha de frente dessa guerra, e vocês, como sabem, eu estou na linha de frente dessa guerra pela democracia no Brasil desde 2005, quando eu criei o Blog da Cidadania, foi um dos primeiros blogs políticos do país, e por conta disso eu já cheguei até a ser preso por ordem do Sérgio Moro, cheguei a sofrer processos, porém, eu, como vocês, sou um cara teimoso, encrenqueiro, quando precisa. Dito isso, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta os vídeos, compartilhe, por favor, os vídeos, e acione o sininho das notificações, se inscreva no canal e torne-se membro, que a gente precisa de recursos para contratar gente para a equipe, a gente tem uma equipe no Blog da Cidadania, a gente compra equipamento, a gente trabalha para enfrentar o que o Bolsonaro tem feito, que é tentar sufocar financeiramente a imprensa que diverge dele, também agindo, como vocês viram no áudio que eu coloquei, uma entrevista que ele fez no Planalto a jornalistas, a forma como ele falou com a jornalista, esse medíocre, esse sujeitinho, esse valentão de meia tigela, tá? E esse sujeito, ele trata os jornalistas dessa forma, os jornalistas que não o apoiam, que não o exaltam, que não o bajulam. Ele trata dessa forma, usando o poder desproporcional que ele tem como presidente da República. Isso é uma covardia. E eu repudio a covardia do Bolsonaro contra jornalistas, contra grandes órgãos de imprensa, aí é mais embaixo. Ele tem uma briga boa ali. Agora, intimidar e reprimir jornalistas, pessoas, empregados, trabalhadores que estão cumprindo a obrigação deles, isso é muito podre, muito ridículo. Eu quero também dar uma lida, porque os comentários passam muito depressa e eu não tenho nem bifocal, então eu não consigo ver. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, o que é que está acontecendo aqui é que ontem o Bolsonaro ele fez uma crítica
ao Papa Francisco, e eu estava dizendo que, gente, é incrível como o Bolsonaro não tem noção do que é que ele está fazendo com a popularidade dele. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, o Bolsonaro ele está se destruindo politicamente. Ontem saiu uma pesquisa dizendo que 53%, a pesquisa Paraná, se não me engano, que 53% reprovam a convocação do filho dele para ser embaixador nos Estados Unidos. Depois, ele compra toda sorte de polêmicas inúteis, está tomando medidas extremamente prejudiciais aos trabalhadores, como, por exemplo, o fim da multa de 40%, e ele diz ainda que o fim da multa de 40% sobre o fundo de garantia é um absurdo, porque se o cara está sendo demitido, ele vai ser premiado, como se toda demissão fosse causada por um erro, por um demérito do funcionário. A demissão, muitas vezes, é para poupar gastos, e mesmo que o patrão ache que o funcionário tem que ser demitido, o funcionário tem direitos. Quem é que esculpiu na lei a tese de que é sempre o patrão que tem razão? Antigamente a gente ainda tem a Justiça do Trabalho, mas hoje ele dificultou muito mais isso. Então, são coisas que esse sujeito faz que estão minando, a popularidade dele está caindo dia após dia. E essas polêmicas que ele compra, eu vou falar da maior e vou falar de algumas outras. Eu acho que a maior polêmica que ele comprou, que ele não podia comprar, era com o Papa Francisco. E da onde vem isso? O Papa Francisco, apesar de a direita negar, o Papa Francisco ele vem apoiando o ex-presidente Lula de uma forma muito clara. A direita nega, a imprensa se dava ao trabalho, a grande imprensa antilulista, antipetista, ela se dava ao trabalho de negar. Agora que o jogo mudou, a imprensa não está mais, hoje tirando a Globo, que ainda persiste nessa guerra ao PT e a Lula, a imprensa escrita, por exemplo, colocou o Lula de lado, porque, assim, em termos de alvo de ataque, o Lula não é mais alvo de ataque, o PT não é mais alvo de ataque renitente da grande imprensa, pelo menos da imprensa escrita, porque eles estão vendo o que aonde levou o país aquela guerra que eles abriram com o PT. Levou ao Bolsonaro, a esse fascista que ataca jornalistas. Ontem a gente viu o ataque dele a Miriam Leitão e a resposta da Globo, uma resposta dura que a Globo deu para ele, porque a Miriam Leitão é prata da casa, não é? E também pela forma como ele trata os jornalistas. As coisas que ele disse sobre a Miriam Leitão, eu vou comentar aqui, mas antes eu preciso falar do Papa, que é o assunto principal. Então, o Papa, ele está virando um inimigo da direita no mundo inteiro, mas, sobretudo, da extrema-direita norte-americana e brasileira, né? Então, o Papa, ele começou com envio de um rosário para o Lula, depois mandou cartas, tem dado declarações. Agora, neste mês, ele divulgou um vídeo que, apesar de estar na agenda das campanhas mensais que o Vaticano faz, uma para cada tema, houve uma conotação muito forte aos juízes, uma recomendação muito forte aos juízes para que eles atuem com justiça, que eles sejam isentos, imparciais, e todo mundo viu, entrou nos trending topics do Twitter, esse vídeo editado pelo Vaticano e divulgado pelo Vaticano, sob orientação do Papa,
em que ele parece dar recados a Sérgio Moro e aos procuradores no Brasil, que ele fala muito sobre isenção, né? Sobre isenção de juízes e de promotores públicos do sistema de justiça. Então, isso caiu como uma bomba. Por conta disso, o Bolsonaro ele deu uma entrevista para o Clarim da Argentina há algum tempo, e nessa entrevista ele fez ataques ao Papa, mas isso foi lá na Argentina, repercutiu pouco, mas eu acho que cabe a nós, que estamos nessa luta pela democracia no Brasil, repercutir. Ele não gosta do Papa? Vamos repercutir. Eu estou aqui repercutindo, eu peço a vocês que repercutam, e já temos aqui um superchat que eu vou ver, Marcel Capella, mas ele não escreveu nada, não tem comentário nenhum, Marcel. Aproveita quem mandar o superchat, manda um comentário aí que sai destacado quando manda superchat, e fica bem bacana, tá? E eu quero ler aqui. Mas, nessa entrevista ao Clarim, e o Papa, eu só preciso achar aqui. O Clarim faz a seguinte pergunta a ele. Papa Francisco disse a Lula sua proximidade espiritual e também falou sobre o uso da justiça para fins políticos. Lawfare, uma expressão também usada pela defesa do ex-presidente para se referir ao seu caso. Você vê o Papa tomando uma posição na política do Brasil? Perguntou o Clarim a Bolsonaro. Bolsonaro responde: eu sou católico e respeito o Papa, eu acompanho muito a questão espiritual dele, eu não tenho nenhum problema com o Papa, ele é argentino, fiquei muito feliz e tal, mas aí eu acho que é uma opinião pessoal do Papa em relação a Lula, e sabemos que os religiosos, os cristãos, sempre pedem perdão. Eu reconheço isso no coração do Papa, da minha parte, espiritualmente admiro o Papa, e nessa questão pessoal, blá, 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 blá. Ele dá uma ensaboada ali, né, porque o Papa é argentino e tal, surpreendentemente, porém, o Bolsonaro, a gente sabe que ele é um discípulo de Steve Bannon, um estrategista engajado na campanha do Donald Trump, que até hoje acompanha ele orienta a extrema-direita no mundo inteiro. E ele está orientando também o líder político Matteo Salvini, que é de extrema-direita na Itália, e ele disse ao líder populista da Itália que o Papa Francisco é inimigo. Então, o ex-estrategista-chefe de Donald Trump, Steve Bannon, aconselhou o ministro do interior da Itália, Matteo Salvini, a atacar o Papa sobre a questão da migração, segundo fontes próximas à extrema-direita italiana. E o Papa realmente ele está virando alvo da direita no mundo inteiro, só que no Brasil nós temos ainda a grande maioria dos brasileiros é católica, e apesar de haver uma ascensão muito rápida das religiões pentecostais, a gente sabe que o catolicismo ainda é muito forte no Brasil, e sendo forte no nosso país, o catolicismo também apoia o Papa, tem no Papa um carinho muito grande. O Papa Francisco, inclusive, é um dos papas mais populares da história de todos os papados do catolicismo. Então, a gente tem que ter em mente que é um erro estratégico daqueles que o Bolsonaro está cometendo, graças a Deus que o Bolsonaro está cometendo todos esses erros, porque isso vai levá-lo exatamente aonde todos esperamos que levem. Vai levá-lo a enfraquecer, e já está levando a enfraquecer politicamente, de forma que, se ele tiver que ficar até 2022 cometendo atrocidades aí, que fique. Mas, hoje,
segundo todas as pesquisas, o Papa Francisco, o Bolsonaro, ele já perdeu a maior parte da popularidade dele, ele já perdeu mais de 50% da popularidade que ele tinha. Isso não é uma pesquisa, são todas as pesquisas. Hoje ele tem 33% de aprovação, de bom e ótimo, 33% de ruim e péssimo, e um outro tanto, mais um terço, cerca de um terço, de regular. E aí a gente sabe que o regular não é uma aprovação. Então, o regular é meio caminho andado para o ruim e péssimo. Então, o sujeito que votou nele, aquele que é um pouco mais teimoso, que gritava mito, hoje ele está falando, ele é mais ou menos, tal. E já uma grande quantidade dos brasileiros já está dizendo que ele é ruim e péssimo. Então, é inexorável, não existe como a popularidade dele não cair. Essa medida, por exemplo, que ele está anunciando para o FGTS, a gente sabe que vai causar um grande malefício aos trabalhadores, né? Trabalhadores que forem demitidos num momento como esse, contam com o fundo de garantia e contam com a multa. Então, ele vai puxar o tapete no momento que tem muita demissão, muita gente está sendo mandada embora, o desemprego não cai mais. Então, é o seguinte, muitas pessoas estão sendo mandadas embora, mas elas logo conseguem uma outra contratação, às vezes até na mesma empresa, porque as empresas estão trocando regime de contratação. Então, tem aquela coisa de direito adquirido, então você manda embora um funcionário, contrata ele por um outro regime de contratação, onde ele vai ganhar menos, vai ter menos direitos. Então, eu tenho conversado muito com especialistas na questão do emprego, e a gente sabe que muita gente está começando a acordar, está caindo a ficha de muita gente, porque o sujeito percebe o que é que aconteceu no Brasil com essas mudanças nas leis trabalhistas, agora a reforma da Previdência, porque não vai, pessoal, não vai gerar um emprego, não vai fazer vir um investimento essa reforma da Previdência. O que faz um país ter investimento é uma economia pujante. E a economia só se torna pujante quando a gente dá condição à população de consumir, de gastar dinheiro, de fazer tudo aquilo que é impossível fazer, com o país afundando a cada dia e com o presidente que, em vez de se preocupar com os dramas que ele está tentando proibir a divulgação de índices, porque, na verdade, o objetivo do Bolsonaro é enganar a sociedade, é um governo de meliantes, de bandidos. Ele está tentando enganar a sociedade, esconder, impedir que ela veja quais são os problemas que a gestão dele está provocando. Então, ele não quer que seja feito o censo do IBGE para não mostrar o aumento da pobreza. Então, ele vai tentar cortar os índices, impedir a divulgação de índices. Por exemplo, daqui a pouco ele vai estar interferindo em mortalidade infantil, em distribuição de renda, em desemprego. Ele está interferindo em tudo para tentar enganar as pessoas. Então, com isso, ele pretende retardar o mergulho dele numa impopularidade muito forte. Porém, o que ele não vai fazer, que a mente limitada desse sujeito não percebe, é que ele não pode impedir que as pessoas paguem o preço, sintam os efeitos das políticas públicas dele ou da ausência dessas políticas públicas que geram, basicamente, aumento da pobreza, aumento da miséria, aumento do desemprego, aumento da mortalidade infantil, aumento da desigualdade, tudo que vai à redução indiscriminada dos salários. Os brasileiros
estão ganhando cada vez menos e vão consumindo cada vez menos, então não vai ter reforma da Previdência, nem reforma trabalhista. Alguém vai contratar um funcionário do qual ele não precisa, só porque o cara ganha uma miséria? É a mesma coisa que dizer para você o seguinte: olha, eu estou oferecendo pisão no pé a 1 centavo, entendeu? Ou soco na cara por meio centavo. Você quer? Tá barato. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Ele tá defendendo uma tese de que porque um funcionário, um custo para a empresa de qualquer um, funcionário é um custo. Só porque ele custa barato, as pessoas vão contratar. Não vão contratar porque custa barato. Os empresários, eles vão contratar se o empregado for necessário. E ele só vai ser necessário se tiver aumento da demanda. Eu já tive empresa com 40, 50 funcionários. Durante muito tempo eu tive empresa. Então a gente sabe o que é que motiva um empregador. O que é que motiva o empreendedor a investir, a contratar. Então, o Bolsonaro, ele está abrindo essa guerra ao Papa. Ele, segundo ontem o site governista do Diogo Mainardi, aquele que era da Veja, o antagonista, o Bolsonaro mandou ele divulgar que não vai a canonização da irmã Dulce no Vaticano. E ele diz, nessa matéria, que Jair Bolsonaro avisou que não vai ao Vaticano em 13 de outubro para a canonização da irmã Dulce, e segundo esse site, o Bolsonaro se incomoda de que o Papa Francisco é indulgente com Lula. E por aí vai, a matéria fala sobre os apoios que o Papa tem manifestado em relação ao Lula. Então é isso, aos poucos, gente, vai minando, porque são medidas dele, são condutas dele que vão se somando à piora que as pessoas vão sentindo na própria vida, né? Então, ao mesmo tempo que ele faz um negócio desse, ele fica comprando brigas inúteis, polêmicas inúteis, como essa da Bruna Surfistinha, gente, pelo amor de Deus. É muito ridículo. E pior é que naquela entrevista dele, que eu coloquei o áudio no começo do vídeo, perguntam para ele: mas o senhor já assistiu o filme da Bruna Surfistinha? Não, mas eu vou lá dar atenção para a Bruna Surfistinha, eu tenho 64 anos, mas ele deu atenção para a Bruna Surfistinha, ele foi se preocupar, ele foi desencavar um filme que já saiu há muito tempo, que tem muita gente que nem lembrava mais desse caso, é uma coisa antiga, porque foi financiado pela Ancine, recebeu financiamento estatal, porque é uma história. Então, por exemplo, a gente não pode reproduzir Madame Bovary, por exemplo, né? Não pode reproduzir porque ela traiu o marido e tal, então é uma pornografia, é um obscurantismo cultural. Esse sujeito está querendo fazer o Brasil retroceder séculos. Enfim, mas essa questão, ele se deu mal, ele recebeu algumas respostas, as pessoas vão pensando: puxa vida, eu estou aqui com a minha vida cheia de problemas, o cara está preocupado com Bruna Surfistinha, com filme, e o desemprego, e a pobreza, e a miséria, e a saúde, e a educação, e a segurança, né? Então, eu nessa questão, eu acho que o Bolsonaro ele está caminhando para uma impopularidade muito grande, e ontem ele deu mais um passo gigante, finalmente chegou a isso. Esse é um assunto que eu quero comentar com você com muita calma, mas a gente precisa comentar, porque realmente eu vou fazer um vídeo hoje, mais tarde, dando detalhes dessa questão da fala do Bolsonaro sobre os governadores do Nordeste, e na qual ele
fala que de todos os governadores de Paraíba, o Flávio Dino, do Maranhão, é o pior. E por Paraíba, imagine que o Flávio Dino, governador do Maranhão, por Paraíba é um termo que no Rio de Janeiro significa nordestino. E não é só nordestino, né? Porque para eles, tudo que fica para cima é norte, nordeste, nordestino é Paraíba. Isso para o carioca, para o carioca, isso é coisa de carioca, mais de carioca, né? Como aqui em São Paulo, os nordestinos, eles são discriminados sendo chamados de baianos, são todos baianos aqui, e no Rio eles são todos paraíbas para os preconceituosos. E isso é quase eu entendo como crime de racismo cometido pelo presidente da República, mas mais do que racismo, do que preconceito, é também uma grave falta funcional, porque ele dá uma ordem ao seu ministro-chefe da Casa Civil que discrimine o Maranhão por conta da posição política do Flávio Dino, ao dizer a ele, esse cara não vai ter nada. Não dá nada para esse cara. Dizendo que ele não está negando para esse cara, ele está negando ao povo do Maranhão. Isso é a última coisa que um presidente pode fazer. Isso vai ter que ter uma consequência. E aí, a bancada do Nordeste no Congresso tem que ser colocada contra a parede. E aí, você vai apoiar isso? Você apoia que o presidente diga que o seu estado não vai ter nada porque ele não gosta do governador? Então, essa discussão é muito séria e essa discussão a gente vai ter que travar, com muita profundidade nos próximos dias, porque eu acho, pessoal, que isso, se ficar por isso mesmo, porque esse é um crime de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu. Ele mandou um auxiliar direto dele discriminar com verbas, com apoio do governo federal, um estado inteirinho, milhões de pessoas, por conta das suas preferências e as suas opiniões políticas, em benefício próprio. Ele está usando o Estado para atacar os inimigos políticos dele, o dinheiro público, e está prejudicando todo o povo do Maranhão. Isso, quem é tão cretino, tão idiota, tão estúpido, a ponto de não achar isso errado? Quem? Esses sujeitos que estão aí, Bolsomito, mito, Bolsonaro 2022, Bolsonaro 2045. Então, realmente a gente não pode fazer nada contra os idiotas. É direito de todo mundo ser idiota, né? O idiota, ele paga as consequências pela sua idiotia. Agora, no caso do presidente da República, existe a lei. E não é possível que alguém, um imbecil desse que fica em vídeo, vai fazer provocação em vídeo de quem pensa diferente dele e tal. Ele vai no vídeo, né? Eu queria ver ele chegar no meio de um grupo de esquerda ali para ficar fazendo provocação. Mas, de qualquer forma, esse tipo de gente não tem cérebro. Agora, pessoas com cérebro, e tem na direita e até na extrema direita, tem gente com cérebro, né? Vai ter que pensar, escuta, mas espera aí, é o povo do Maranhão que vai pagar, se não der nada para o Flávio Dino, porque não gosta do Flávio Dino, do PCdoB, então todos os maranhenses vão pagar, os ricos e os pobres, a classe média, a classe baixa, todos, porque isso vai afetar, você não dá recurso para o Maranhão, vai faltar recurso para a segurança pública. Quem é que vai proteger os mais bem aquinhoados? Os multimilionários do Maranhão, esses vão ser protegidos. Mas e quem não é multimilionário? Quem é só de classe média alta? Como é que fica?
Então, pessoal, eu acho que, apesar de tudo isso de ruim que está acontecendo no nosso país, eu acho que a gente pode comemorar, de alguma maneira, o seguinte: a gente pode comemorar o fato de que a popularidade do Bolsonaro está virando pó, dia a cada dia, dia após dia, está virando pó, e isso, em 2022, a gente vai ter o resultado desse suicídio político que ele está cometendo, né? E aí, na eleição de 2022, a gente acerta as contas. Só que até lá, tem 3 anos e meio, eu não sei quanto mal ele vai... A gente só veja quanto mal esse sujeito fez para o Brasil em 6 meses. Ele vai ter... são 6, 7 vezes mais tempo. 7 vezes mais tempo, eu agradeço. Marcelo Martins, Edu, infelizmente, passou aqui, peraí. Passou aqui. Edu, infelizmente, é com o Supremo, com tudo. Marcelo, olha, eu acho assim, é com o Supremo, com tudo, eu discordo. Eu acho que tanto o Jucá estava errado, que ele caiu, o Temer caiu, porque o Supremo ele não é exatamente aquilo que essas pessoas pensam. O Supremo ele tem o seu grau de comprometimento com o que está errado e tal. Porém, pessoal, o Supremo tem também gente boa. Tem o Lewandowski, que eu conheço, que é um sujeito muito sério. Eu gosto muito do Ricardo Lewandowski. Eu o conheci pessoalmente, ele me convidou a ir para Brasília em 2012. Eu tive na casa dele, eu tive no gabinete dele, conheci a família dele. É um sujeito muito sério. Você tem gente boa lá no Supremo, e tem gente também, até que por razões próprias, como Gilmar Mendes, não está querendo se engajar nessa loucura aí, porque sabe que isso não vai ficar bom para ninguém. Quem tem inteligência, olha, o Gilmar Mendes, vocês querem ver algum inimigo, alguém que odiava mais o PT do que o Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes impediu o Lula de ser ministro da Dilma para se proteger, né? O Gilmar Mendes atacou o PT a vida inteira. E hoje o Gilmar Mendes ele quer soltar o Lula, porque ele sabe que está ficando ruim para todo mundo. Ele sabe que os rumos do país não vai ficar bom nem para os bolsonaristas que estão mais próximos dele. Isso só vai ficar bom. Ditadura, pessoal, só é boa para o ditador. Bom, eu chego aqui aos 34 minutos, um pouquinho mais de tempo eu passei. À tarde, eu recomendo a vocês que assistam o vídeo que eu vou fazer sobre essa declaração do Bolsonaro em relação ao Nordeste e mandando discriminar o Maranhão. Porque, realmente, pessoal, eu acho que vai ser motivo para o impeachment, e eu vou reunir algumas informações que eu quero dar para subsidiar e para vou fazer, como sempre, aquele vídeo gravado, um vídeo curto. Eu vou fazer com que as pessoas, vou pedir às pessoas que divulguem esse vídeo, que façam as pessoas saberem o que é que esse sujeito está dizendo sobre o Nordeste. Que é um negócio muito sério. É um negócio muito sério. O crime de racismo é muito sério, mas é muito sério ele dizer que vai prejudicar todos os maranhenses. Então, isso vai sair no fim da tarde. Eu concluo pedindo a quem não se inscreveu aí no canal, quem não se tornou membro, que se torne membro do canal do Blog da Cidadania e acione o sininho das notificações e acompanhe
acompanhe o nosso site, o nosso canal, que a gente vai continuar nessa luta pela democracia no Brasil. Minha amiga, meu amigo, agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.